Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, nossos ouvintes que nos acompanham por mais essa transmissão da Web de Cristo Consolador, pela nosso programa Espiritismo e Atualidade. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga, companheira, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite, Cosme, tudo ótimo, graças a Deus. E você, como é que está? Tudo bem, hoje dose dupla, né, Silvia? Nos encontramos de manhã, estamos aqui novamente batendo nosso ponto. Exatamente, trabalhando, né? Trabalhando bastante na divulgação, né, da nossa doutrina querida, do Evangelho de Jesus, o que é um prazer sempre redobrado, né? Muito, muito bom mesmo. Bom, meu Cosme, vamos aqui, meu amigo, cumprimentar as pessoas que já estão aqui conosco, né? Nossa querida Maria de Fátima Enes, boa noite, Silvio Cosme, a todos os irmãos, boa noite, Fátima, tudo bom, querida? Cris Bastos também, boa noite, Silvio Cosme, boa noite, querida, que bom você estar aqui, né? Elaine Baima também, boa noite a todos, boa noite, Elaine, que bom que você chegou, né? Muito bem, vamos cumprimentando os amigos conforme forem chegando, né? E vamos que vamos. Bom, pessoal, como vocês sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador tem como hábito, né, iniciar as nossas transmissões todas com uma prece, porque somos uma web rádio espírita, né? Então, vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça por nós a prece de abertura de hoje. Cosme, meu querido, por favor. Vamos à nossa prece. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome, para o estudo, a reflexão tão necessária para as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade do Evangelho que chega às nossas mãos, que possamos fazer o melhor proveito possível, que possamos interiorizá-lo, praticá-lo e também, Senhor, dentro das nossas possibilidades, fazer a sua divulgação. Abençoa, Senhor, os nossos amigos que nos acompanham nesse momento, aqueles que nos acompanharão também através da transmissão deste programa, e que no final, Senhor, todos nós estejamos, ao término do programa, com os nossos corações mais caridosos,
tranquilos, e que nós possamos, Senhor, dividir as benesses que aqui recebemos com todos os nossos parentes, amigos e também os nossos desafetos. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade e lhe dando graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Kátia, né? A nossa Kátia Moreno, sempre conosco. Boa noite, querido Silvio Cosme. Boa noite a todos. Trabalhando domingo em dose dupla. Estão aprovados. Obrigada, Kátia. E a Kátia também, né? Estava de manhã. A Kátia também. Ela está sempre de manhã. E ela melhorou, né? Ela estava afastada, né? Eu acho que, não sei, parece que estava com problema no braço, não me lembro muito bem, alguma coisa assim, né? Eu espero que esteja melhor, Kátia. Eu espero que esteja melhor. Nossa Deus querida Evanite também aqui. Boa noite, Cibicódio. Boa noite, querida. Tudo bom? A Cris Bastos aqui. Boa noite, Heron. A todos. Boa noite, Cris. Que bom que você está aqui, né? Muito bom. Bom, gente, vamos então agora fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Olha, a Cátia está aqui dizendo, voltei ao trabalho, mas no administrativo, por enquanto. Ah, tá bom. Ok, querido, ok. O importante é voltar. O importante é voltar, exatamente. Bom, gente, nós vamos... caiu aqui para a nossa reflexão o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, né? E vamos ler um trechinho do item 15, ok? O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. Graças a Deus, né? Muito bem. Bem, Cosme, nós hoje temos um tema que eu gosto muito, né? Eu gosto muito a respeito aqui da nossa doutrina, uma recomendação, inclusive de Kardec, né? E que nós hoje queremos exortar todos os nossos ouvintes, né? Todos aqueles que estão conosco, a fazerem a mesma coisa, né? Cosme, meu amigo, qual é a nossa temática de hoje? Hoje o nosso estudo vai falar sobre a questão do estudo, né? Que é da importância do estudo. Que ele é muito importante para que a gente possa entender o que é espiritismo e a gente não colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? Todas as religiões espirituais jogam tudo no mesmo balaio e falam que tudo é espiritismo, né? Não é que o espiritismo é diferente nem melhor, mas a gente tem que saber classificar. Nisso, Silvio, eu quero até fazer um adendo aqui nessa nossa introdução para falar sobre o resultado do censo, né? Resultado do censo 2020, que saiu o resultado a respeito do segmento religioso, que era algo muito aguardado por todos os representantes de religião. E a gente percebeu, né, dentro dessa movimentação, que o espiritismo ele teve uma queda, comparado com o censo anterior de 2010. E é muito comum, provavelmente os irmãos que estão nos acompanhando já devem ter recebido, né, comentários de alguns companheiros do movimento, né, o que aconteceu com o espiritismo está ficando atrasado. E, na realidade, eu acho que nada disso pode nos surpreender. A gente sabe muito bem que essa situação ela não aconteceu a partir da pandemia, mas com a pandemia ela se acentuou. A gente que faz palestras em casas espíritas, Silvia, a gente sabe muito bem como anda o movimento espírita dentro das suas casas, dependendo do bairro, dependendo do lugar.
E é uma constante que a gente percebe muito mais o número do sexo feminino, a gente percebe muito mais as pessoas com maior idade, poucos jovens assistindo palestras, né? A gente percebe tudo isso. E os próprios equívocos que são do ser humano na questão da administração, da gestão da casa espírita, né? Muito conservadorismo, muito radicalismo, muitas coisas que, de fato, vão afastando as pessoas, né? E, de fato, essa situação, eu falo para que os nossos irmãos tenham essa noção, muita gente também acaba se escondendo, né, no sentido de não dizer com o próprio senso que acredita, que gosta, mas para não se comprometer acaba não comentando sobre isso. Mas, independente disso, a gente constata, pelos meios oficiais, o que a gente percebe, né, Silvio? Eu tenho certeza que você, que vai a muitas casas também, você percebeu tudo isso. Mas eu acho também o seguinte, que a doutrina espírita ela não está buscando essa quantidade de pessoas, né, no sentido de para fazer número, para encher Maracanã ou para encher qualquer estádio desse de futebol. A gente está procurando que o espírito ele procure se encontrar com ele mesmo para ele poder, de uma certa forma, levar uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, uma vida mais equilibrada. É exatamente isso que a doutrina busca. É claro que a gente não pode apontar o dedo para A, para B e para C. Nós temos que cuidar do nosso quintal. E cuidar do nosso quintal, principalmente, que eu quero abordar, é para a gente cuidar do nosso jovem. O nosso jovem, a mocidade espírita, quem participou de mocidade espírita, sabe o que a gente está comentando. Casa espírita que não tem mocidade, que não busca a sua renovação com um grupo jovem, está fadada a morrer. Porque normalmente os grupos espíritas são fundados por grupos familiares e que depois esses vão agregando outras pessoas e automaticamente aquelas pessoas, quando elas passam, e todos nós vamos passar, a tendência é fechar. Então, qualquer trabalho, principalmente esse trabalho que a gente executa no movimento espírita, ele precisa agregar o jovem, dar responsabilidade para o jovem. Claro, acompanhando, não é dar uma Ferrari para o jovem para ele poder sair sem nunca ter feito uma aula de autoescola. Mas você acompanhar, estar ali do lado, saber o que está acontecendo. E muitas vezes, Silvia, a gente sabe muito bem disso. As pessoas dizem, mas são muito jovens. E a gente acaba esquecendo a própria história do espiritismo. A história do espiritismo, vários médios jovens, né, ajudaram Allan Kardec na elaboração da codificação. Os amigos espirituais, claro, né, os benfeitores amigos, mas muito jovens. O próprio Paulo, que a gente falava nessa manhã, também gostava muito, né, de Timóteo, que era um jovem, né, e, de uma certa forma, também ajudou bastante a ele. O próprio Jesus esteve com João, que era um jovem quando começou a acompanhá-lo. Então, na realidade, se você tem um jovem, mas se você o acompanha, você vai dando as diretrizes, com certeza ele vai acompanhar. O que eu vejo, o Silvia, e para quem participou de Mocidade Espírita, a gente percebe que a mocidade de hoje é uma mocidade diferente de 20, 30, 40 anos atrás. É diferente. Então, se é diferente, a gente vai ter que buscar dar o conteúdo que a gente tem da doutrina, que é um conteúdo que ultrapassa os anos, mas numa linguagem que ele possa gostar. Porque é como se, na realidade, você estivesse falando com duas pessoas diferentes. Você tem um bom conteúdo, mas, ao mesmo tempo, você tem uma forma de aplicar de uma maneira muito antiga, que o jovem não tem quem faça ele gostar disso. Ele precisa gostar. A casa espírita, a religião não é feita para pessoas tristes. Não é feita para pessoas que, só quando você tiver para morrer, aí você vai procurar a sua direção religiosa. Não é isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente pode buscar. Então, proíbe-se tudo. Proíbe-se um monte de coisa. E é isso que a gente está ouvindo aí as pessoas comentando. Eu não gosto desses comentários, porque isso é uma coisa que eu já sabia. Não preciso do senso para me dizer. Eu já sabia disso. Vejo que as pessoas, de comentários de dirigentes, amigos meus que são dirigentes de casa, e me falando. O médium, depois da pandemia, não apareceu mais. E não é um não, Silvia. Mais de um dirigente, não estou falando frequentador, não. Dirigente responsável do caso espírita me falando sobre isso.
Então, é uma coisa séria. O que aconteceu, não sei, a gente precisa raciocinar, refletir e ver o que pode estar acontecendo. E aí as pessoas estão dizendo, o espiritismo está morrendo? O espiritismo está acabando? Não, o espiritismo não vai acabar. As verdades que o espiritismo prega são verdades da natureza, da ciência natural. Ele não vai morrer por isso. E agora que existe a codificação, sedimentou isso muito bem, isso é uma balela, isso é uma falácia falar um negócio desse. São as verdades que o espiritismo ele propõe, ele divulga, não são verdades do espírito, são verdades do homem, né? Do ser integral. E é isso que o espiritismo ele propaga e ele busca para que as pessoas levem uma vida mais tranquila, mais feliz, harmônica, para que ela possa passar por aqui angariando aquilo que nós viemos trabalhar nessa reencarnação que nós estamos. E, Tá, sobretudo, Silvio? saber porquê, né, Código? Saber o porquê de estar aqui, né? O porquê de estar Na aqui. realidade, a gente sabe, Silvia. Não, São mas os métodos exatamente. antigos, é o radicalismo, o conservadorismo, o proibido isso, proibido aquilo. A gente sabe disso tudo. Você vai afastando as pessoas. Não, eu sei. Eu estou falando que o importante, né, é que o Espiritismo nos diz quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E sobre tudo que estamos fazendo aqui. Exatamente. Você falou Exatamente. dessa questão do censo, né, 2020, 2022, que houve essa queda. Existem muitas teorias com relação a essa queda. Essa que você falou, eu acho que é bastante lógica, né? Bastante lógica, porque realmente nós temos uma evasão muito grande de jovens, das mocidades espíritas e tudo mais, que é um trabalho que o movimento precisa olhar com maior cuidado, não é? E também existe outro ponto, né? Depois da pandemia, o número de pessoas de maior idade nas casas espíritas é notório, né? São mulheres, a maioria são mulheres, realmente, e pessoas mais velhas. E muitas pessoas desencarnaram após a pandemia, né? Muitos trabalhadores não voltaram porque desencarnaram. Isso é um fato. Outro ponto que estão considerando a partir dessa suposta evasão, né, ou redução no número de pessoas que se declaram espíritas, era que algumas pessoas antes se declaravam de uma maneira genérica espíritas, quando na verdade estavam atrelados a algum outro segmento, como a Umbanda. E agora já teriam, né, perdido esse, digamos assim, esse receio de se declarar realmente umbandistas e tudo mais, e deixaram de se declarar genericamente espíritas. Mas isso é tudo alguma coisa que a gente precisa observar realmente, e a nossa temática de hoje, inclusive, eu acho que ela é bem importante nesse sentido também, para as pessoas saberem exatamente, né, do que nós estamos falando, o que é ser espírita, né? Não o que é ser espiritualista. Porque aí a pessoa, o cara do centro chega, você é uma pessoa espiritualista, você diz, não, eu sou espírita. Né? Eu já tive a oportunidade de encontrar pessoas que se diziam espíritas, e quando eu começava a conversar com elas, não era espírita, né? Ela era efetivamente espiritualista. Então, daí a importância muito grande, né, para você tomar ciência, tomar conhecimento de uma ciência, de uma filosofia, de qualquer nova ideia, é necessário estudar, né? É necessário conhecer do que você está falando. Kardec mesmo recomenda na codificação, né, justamente a necessidade do uso, do estudo, aliás, constante, de maneira constante e metódica. Você tem que ter um método de estudo. Eu vou estudar primeiro o que é o Espiritismo, depois eu vou estudar o livro dos Espíritos, mas não vou deixar de estudar, vou estar sempre lendo e relendo, porque o livro dos Espíritos, né, é a base da nossa doutrina. Então, não é você pegar o livro dos Espíritos, ler uma única vez, já li, já sei. Não. Assim como o Evangelho também. Eu estudo Evangelho segundo o Espiritismo há 14 anos. Né? Há 14 anos, não, há 11 anos, desde 2014. Há 11 anos. E o estudo é constante. Da mesma forma, também o livro dos Espíritos. Então, é muito interessante, porque nós não podemos, né, inclusive, defender, né, e ampliar o número de pessoas que queiram conhecer a doutrina espírita se eu mesma não conhecer, né? Porque as pessoas, quando sabem normalmente que você é espírita, elas te fazem uma série de perguntas, né?
fazem uma série de perguntas. Existe uma curiosidade, eu acredito, uma curiosidade muito grande a respeito da doutrina espírita, da reencarnação, do que ocorre após a morte, tudo isso. E se você, como espírita, você não estudar, não souber a resposta correta, adequada para esses questionamentos, você vai acabar não esclarecendo a pessoa, ou dando, o que é pior, uma informação incorreta. Então, estudar realmente é primordial, porque quanto mais nós estudamos, mais nós adquirimos conhecimento e capacidade de discernir sobre tudo na nossa vida, né? Inclusive sobre o nosso posicionamento dentro, inclusive, da nossa casa espírita, né? Então, o estudo é primordial. Eu hoje, no meu culto no lar, eu estava... o tema que caiu, capítulo 18, né? Não se deve ter Senhor, Senhor, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Exatamente. Não é o fato, né, de você dizer que é espírita, de você conhecer o evangelho, uma coisa ou outra, que te garante que você está bem, né? Está no caminho correto. É importante você vivenciar, né? Você, sobretudo, você vivenciar os ensinamentos evangélicos, os ensinamentos da doutrina. Mas voltamos ao ponto inicial, né? Precisa estudar, precisa saber exatamente. Eu acho que quanto mais a gente estuda profundamente, dedicadamente, né, com o intuito realmente de conhecer a fundo essa filosofia, eu acho que fica mais fácil você fazer a sua reforma íntima, né? Fica mais fácil você conseguir modificar a sua maneira de ser e mais fácil você se conhecer, né? Porque é preciso se conhecer para saber o que você precisa mudar, né? Silvia, eu faço uma observação porque muitas pessoas acham, mas o espiritismo é uma elite que tem estudo. Só quem pode ser espírita é quem sabe estudar, quem sabe ler, quem não sabe. O que a gente fala que é um engano, né? Claro que o espiritismo nos convida a estudar, porque assim como a profissão de qualquer um, você, para poder exercer, você precisa conhecer. A doutrina espírita, ela não é diferente. Porém, o que acontece? Mesmo que a pessoa ela seja um analfabeto ou um semi-analfabeto, se ela quiser, e a gente sabe que existem, né, pessoas dessa forma dentro da doutrina, se ela quiser aprender, ela vai aprender na prática. Ela vai aprender com os comentários que ela escuta dentro da casa espírita, dentro do seu dirigente, para que ela possa fazer o discernimento. O espiritismo também não quer conduzir ninguém pelos caminhos que são de responsabilidade nossa. Ninguém aqui o responsável, tem essa grandeza para poder dizer que está conduzindo um grupo para tal lugar. A condução é própria, e as pessoas vão porque elas gostam do que elas estão ouvindo, do que elas estão verificando, do trabalho que é exercido dentro daquele grupo, dentro daquela casa. E então o conhecimento, nesse sentido, é esse. Pode ser o conhecimento teórico, como também o conhecimento prático, porque eu já ouvi algumas pessoas me questionando sobre isso, por isso que eu estou comentando, Silvia. Mas só pode ser espírita quem sabe ler, porque quem não sabe, como é que vai estudar? Não tem como estudar. Não. Então, eu aqui para poder arrematar... Um rápido à parte do que você está falando, com relação a esse exemplo que você disse, né? Gente, hoje em dia... todo mundo tem o celular na mão, você não precisa nem digitar, você só fala, né? Palestra espírita. E ele vai abrir para você uma série de palestras, né? Exatamente. Não, eu digo porque as pessoas ficam preocupadas com o negócio de livro, né? Que tem que comprar livro, que tem que ler livro, seja livro no computador, no Palm, no seu celular. Então, o que acontece? Não necessariamente. A doutrina espírita ela não está buscando uma universidade espírita, ou seja, ter catedráticos espíritas. Apesar de que eu acho que para a pessoa ela empunhar o microfone, ela tem que estar ciente do que ela tem de conhecimento para poder repassar. Porque não adianta você dizer que você vai empunhar um microfone e vai olhar uma plateia e você não sabe exatamente o que você vai dizer. E a doutrina não nos impõe isso. Ela nos pede responsabilidade pelo que a gente está comentando, pelo que a gente está fazendo. Mas
Será que as pessoas que falam, essas pessoas não erram? Todos nós erramos, cometemos equívocos. Você está falando para um grande público, às vezes o pensamento ele é mais rápido do que a própria língua, do que a própria voz. E os pensamentos, às vezes, eles dispersam. Então, você pode cometer um equívoco. Fazer ao vivo, como a gente está fazendo aqui, fica numa gravação o erro que a gente estiver fazendo. Uma colocação mal feita. Então, por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro com tranquilidade para ver, raciocinar o que a gente está dizendo. Numa palestra pública, provavelmente, no início, né, o médio, o trabalhador, o estudante da doutrina, ele vai se equivocar no início, mas é uma questão normal. É como se ele estivesse iniciando um novo ofício e naquele ofício ele fosse encontrar dificuldades nesse momento que daqui a algum tempo elas não serão mais. Por quê? Porque já tem a expertise, já tem a experiência, já está calejado naquele processo que ele se acostumou a fazer. Então, o estudo constante que a gente diz da doutrina espírita, no meu entendimento, Silvio, é porque, na realidade, nós temos 5 livros. Como é que nós somos espíritos se a gente não conhece nem o livro dos espíritos? Nem a codificação, né? Mas você está dizendo aí, Cosme, que não precisa você ler. Então, você vai buscar uma forma para você poder ouvir, nem que seja em palestra, nem que seja por áudio, aquelas informações que estão ali. E hoje está tudo em áudio. A Kardecpedia, Silvia, né? Ela tem tudo. Você pode fazer todos os estudos lá dentro. É sensacional essa plataforma, né? É do Cosme Massi, do meu xará, lá de Curitiba. Ela é fantástica, eu uso muito ela, porque ela me facilita, ela me dá assim, assuntos correlatos. Então, é possível hoje você ter esse conhecimento, inclusive ouvindo. Então, o Espiritismo não está buscando catedráticos espíritas, está buscando pessoas que têm a responsabilidade e que, de uma certa forma, essa responsabilidade virá a partir do momento que você tem um maior conhecimento sobre o que você está tratando. Então, você tem livro dos espíritos, você tem livro dos médiuns, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese dos Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, essas obras, elas são basilares, mas só precisa saber disso, não tem outras coisas a fazer? Gente, você tem uma gama, tem todas as obras complementares à codificação. Só o Chico deixou 412, psicografado por ele. Além disso, você tem Dona Ivone da Amaral Pereira, a Sueli Calda Schubert, o próprio Divaldo. Você tem vários desses grandes trabalhadores, né, espíritas, com uma grande quantidade de obras delas diversas, para a gente poder mergulhar no mundo, que é muito grande. A gente vai passar nessa encarnação e não vai conseguir ler todos os livros. Com certeza. Não vamos conseguir. A Silva mesmo aí deve ter uma biblioteca, deve ter uns 3 mil livros aí. É verdade. Eu estava comentando no dia com um amigo sobre isso. Eu já me convenci que eu não conseguirei ler todos os meus livros nessa encarnação. Tem livro demais. Não vai dar. Não vai dar. Mas olha só, Cosme, quando a gente fala no estudo, né, como você falou, não é que as pessoas devam estudar a ponto de saírem, todo mundo tem que sair fazendo palestra, dando estudo. Não, gente, não é isso. Cada um faz aquilo no conceito melhor. Se a pessoa gosta de estudar, que gosta de transmitir, e tem facilidade de comunicação, de transmitir, ótimo. Mas se não, se você estudar para você, para burilar o seu espírito, já é ótimo. Porque quando você estuda, apreende a mensagem espírita e ela te transforma, naturalmente você vai estar transformando todas as pessoas à sua volta. Os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos. Porque o seu exemplo, o seu comportamento se modifica. Eu sempre pergunto nas minhas palestras para as pessoas, alguém aqui se considera melhor hoje do que antes de entrar na doutrina? Todas as pessoas dizem, todos são unânimes em dizer que se sentem pessoas, seres humanos melhores hoje, após terem adentrado a doutrina espírita. Então, o importante é isso, porque
o objetivo da doutrina espírita é digamos assim, a modificação da humanidade. Isso foi algo que Kardec ficou muito tocado quando ele entendeu a profundidade da doutrina espírita, da filosofia espírita, do conhecimento da doutrina. A partir do momento que você tem certeza que a morte não existe, que cada um vai responder por todos os seus atos, né? E que você vai ser mais ditoso ou menos ditoso na sua próxima existência ou após o seu desenlace, de acordo com o seu comportamento aqui, isso é muito forte. Isso faz com que as pessoas parem para pensar. Então, quanto mais as pessoas conhecem a doutrina espírita em profundidade, mais elas têm a certeza de que tudo que a doutrina diz é a pura verdade. E nós temos exemplos vários, né? No próprio livro O Céu e o Inferno tem depoimentos de espíritos. E quando você pega a vida de Chico Xavier, você vai ver quantas e quantas cartas Chico Xavier recebeu, né, de pessoas desencarnadas relatando da sua vida e provando, né, que a morte não existe, que é apenas uma mudança, digamos assim, de plano. Então, a partir dos momentos, se tem essa certeza, essa convicção de que a morte não existe e que você receberá, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras, a pessoa vai pensar duas vezes, porque o grande problema que eu acho hoje do comportamento humano muito, digamos assim, dissociado da caridade, da fraternidade, é a certeza da impunidade, ou seja, a certeza de que quando eu morrer, eu vou virar pó, não vou ter que dar satisfação a ninguém do que eu fiz. Não estou me referindo aqui a casos assim, de crimes realmente, crimes que são previstos na lei dos homens, roubo, assassinatos e coisas que tais, mas existem muitas coisas erradas que nós ainda fazemos e que a lei dos homens não pune, mas a lei de Deus sim. Então, você ser uma pessoa arrogante, né, ciumenta, uma pessoa que é intriguenta, né, que fica criando desarmonia nos ambientes, isso, os homens, a lei dos homens não condena, não se mete com isso. Mas a lei de Deus sabe muito bem que isso é errado e, obviamente, nós vamos responder por isso. Então, é muito interessante quando você vai ficando cada vez mais consciente da realidade espiritual, consciente de que existem dois mundos paralelos que se intercomunicam, que é o mundo material e o mundo espiritual, né? Então, que você não pode simplesmente fazer o que você quiser aqui, como se não houvesse amanhã, né? Porque existe sim, existe o amanhã e o depois de amanhã, que é quando você retorna, né? Então, é esse conhecimento da filosofia espírita, da doutrina espírita, que transforma o mundo, né? Por isso também é tão importante que você conheça a doutrina, porque conhecendo a doutrina em profundidade, você vai se modificar também. E se modificando... Silvia, com certeza. O Kardec tem muito essa preocupação, porque quando a gente observa na biografia dele, a gente vai encontrar o Kardec muito preocupado em as pessoas aprenderem, conhecerem a doutrina. Então ele vai lançar os opúsculos de Allan Kardec, que eram pequenos livros que faziam parte das obras espíritas, né, da codificação, porém que as pessoas tinham dificuldades para poder pegar um livro daquele para ler. Então, ele lançou pequenos trechos não, pequenos textos, né, para poder as pessoas terem, por exemplo, a própria questão da prece. Tem um livrinho pequenininho, que aquelas preces estão no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o Kardec tinha essa preocupação. E olha que ele está falando de um povo que lê, que é o povo da França. Um povo que tem educação. Então, mas mesmo assim, ele ficava preocupado no século XIX, em que será que as pessoas vão ler? Será que elas vão conhecer? Então, ele lançou esses opúsculos, que são livros pequenos, na Federação Espírita vende aqui, e esses livros, de fato, são livros para poder fazer a diferença, porque as pessoas não precisam de nada além disso para você poder conhecer. Nada precisa, nada além. E é interessante, Silvia, que esses opúsculos,
A ideia de Kardec ele era tão bem intencionado, né, tão bem amparado pela espiritualidade, que ele já estava pensando se as dúvidas daquelas pessoas, será que a gente conseguiria, que não dava para ele responder todas as cartas, mas ele ia tentando responder. Por quê? Vejam a ansiedade do ser humano no século XIX para poder entender isso, que chegava para ele com uma grande diferença de tudo que até então falou que era espiritual. Ele chegava com uma codificação, chegava com perguntas e respostas, chegava com uma orientação dos amigos espirituais que falavam para ele o que significava tudo aquilo. Então ele estava, de fato, amparado, é claro, pela espiritualidade amiga que estava ajudando. Mas precisava, sim, ter conhecimento. E eu me imagino o seguinte, Silva, não foi fácil adquirir todos esses conhecimentos. Com certeza não foi. E não. Principalmente para aquela época, que tinha maior dificuldade de lâmpada, né? Porque não podia se ler à noite em casa, porque não tinha luz. A própria questão da impressão, o próprio papel. Então, tudo isso são situações bem delicadas, mas a doutrina ela tem, graças a Deus, né, essas oportunidades de fazer tudo isso, levar adiante. Mais uma vez, eu falo, Silva, o estudo, eu sempre gostei de estudar. Por isso que a gente fez parte na casa de vários segmentos dentro dela, mas sempre associado ao estudo. Sim. Porque o estudo vai libertando a gente daquelas amarras, daquelas algemas de preconceitos, de situações que, de fato, não vão ajudar o ser. E que ele precisa sair daquele casulo para poder buscar coisa nova. O Cosme, uma outra coisa que eu acho importantíssima é que quando a pessoa, ela, assim, tem aquela preguicinha, não gosta de ela mesma procurar as respostas, ela vai pegando as respostas dos outros, né? Ela vai pegando a orientação de segunda mão, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, você chega na casa espírita e você não conhece muito, não estuda, mas é assim, seu fulano ali é estudioso, seu fulano tem não sei quanto tempo já está aqui na casa, isso e aquilo, seu fulano é dirigente, tal e coisa. E aí a pessoa meio que fica considerando aquele irmão como o sabichão, né? O que sabe tudo, e tudo que ele diz é lei. Só que muitas vezes, gente, não é assim. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes a pessoa tem apenas um grande tempo de frequência na casa e pode até estar repetindo erros que ele já ouviu quando chegou, né? Como é que você vai saber o que é o correto? Só estudando. Porque quando você estuda, quando você lê, e se você tem dificuldade de ler, volta a falar. Hoje, né, diferentemente do século XIX, nós temos aí o YouTube e você encontra toda a codificação em audiolivro. Toda ela em audiolivro. Então, é só você colocar ali, pedir, né, até botar em áudio mesmo a sua pesquisa e vai aparecer para você. Então, existe, não são nem apenas palestras e comentários. É o próprio livro. A pessoa vai lendo no audiobook o livro. Legal. Né? O livro dos Espíritos, o Evangelho que for, vai lendo e você vai ouvindo. Você vai ouvindo, você vai aprendendo. Então, eu acho importantíssimo, o Cosme, o ponto que eu acho assim, mais fundamental para mim na questão do estudo constante da doutrina é a pessoa ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você estuda a doutrina espírita, quando você começa a ler realmente, você começa a entender, se você chegar na casa espírita e alguém disser alguma coisa para você que não está de acordo com o que você leu na codificação, você vai ficar, ué, mas como assim? Onde é que está isso na codificação? Não é? Por quê? Porque aí você não vai simplesmente perpetuar o erro. O que ocorre justamente, e quem gosta muito de chamar atenção sobre isso, é o José Raul Teixeira, né? O professor José Raul Teixeira, ele fala sobre isso, que o espírita, com essa mania de muitas vezes não querer ler, ele vai atrás daquilo que dizem para ele. E quem diz, normalmente, não sabe o que está dizendo. Né? Normalmente não sabe o que está dizendo. Então, ele vai falar uma coisa errada que ele ouviu quando chegou na casa 20 anos atrás. Durante 20 anos, ele repete aquilo,
né? E aí quem chega hoje, 20 anos depois, vai ouvir dele, que é uma pessoa que já tem 20 anos da casa, né? Aquele mesmo erro. Né? Mas se você estuda, você vai dizer, não, a doutrina não fala isso. Não tá escrito aqui. Onde é que está escrito isso? Não, mas não. Então, Não, eu tenho tantas coisas que eu, sinceramente, porque está escrito. Gente, desculpa. Será que o que está escrito é de fato que é o correto? Então eu vejo muito bem que essas informações, as pessoas às vezes, está escrito aqui, então é dessa forma. Gente, cuidado. A gente não pode seguir nesse entendimento tão raso, se não está escrito, não existe ou não é. O que está escrito pode estar errado. Não, que existe, pode. Também são erros de interpretação, né? Podem existir. Não, mas as pessoas interpretam literalmente o que está escrito. Se não tiver escrito, é porque não tem, não existe. E a gente vai recordar aqui o seguinte, Silva. Na época de Moisés, na época de Abraão, na época de todos esses pais do judaísmo, né, que deram origem, né, ao islamismo, ao judaísmo e o próprio cristianismo, essas informações chegaram, né, para Moisés, chegaram para outros, e não tinha nada escrito. As tradições eram orais que as pessoas escutavam. E nem por isso deixou de existir. Então, é isso que eu quero fazer entender, porque hoje, citando o apóstolo Paulo, né, no estudo de manhã, lei de tudo, retende o bem. Porque existe também grandes situações que as pessoas acabam criando um índice do que você pode e que você não pode ler. Não existe isso na doutrina. A doutrina não fala sobre isso. De jeito nenhum. Se na tua casa estão proibindo de você ler qualquer situação, artigo, revista, saia dessa casa, que essa casa não é espírita. Porque a casa espírita não faz isso. Porque, veja o espírito livre de Paulo, lei de tudo, retende o bem. Porque nós temos a capacidade de livre-arbítrio, é nosso. As ações nossas na nossa vida são nossas, a responsabilidade é inteiramente nossa, principalmente quando você é adulto. Então, dizer para mim o que eu tenho que ler, o que eu vou ter que fazer, desculpa, não é dessa forma. E, ao mesmo tempo, a questão das interpretações. As interpretações não podem ser tão literais assim. Há muita coisa que os autores, né, querem dizer atrás numa linguagem subliminar daquela linha, daquela frase, daquela palavra. É importante que a gente entenda isso também. E Paulo também tem uma que eu gosto muito, Silvio, que ele fala sobre a questão que a gente deve, ao mesmo tempo, buscar sempre o reino de Deus dentro de nós. Porque essa observação de você buscar conversar com você mesmo, né, por maior conhecimento que você tenha, é você mesmo que vai ser o seu algoz, que vai ser o seu juiz, que vai ser, de fato, aquele seu condenador ou não daquilo que você está fazendo. Então, por maior conhecimento, e aí lembrando Paulo, na Epístola aos Coríntios, quando ele diz, ainda que eu falasse todas as línguas, a linguagem dos anjos, todas as línguas, todos os idiomas, e possuísse tudo, né, que o mundo nos oferece, mas mesmo assim não tiver, trabalho comigo mesmo, a questão do amor, da caridade, eu serei como um sino que vai tocar e não vai ressoar nada. Porque aquilo tudo é superficial. Então, o conhecimento, Silvia, ele é importante, sim. A doutrina espírita pede isso. Mas é importante que nós utilizemos a prática. E a prática vem de dentro de nós, para a gente colocar em prática. Porque conhecer a teoria, muita gente conhece do Evangelho. Mas e a prática do Evangelho? A vivência do Evangelho? Aí é mais difícil. Então, nós não seremos perfeitos. Vamos fazer do jeito que a gente sabe fazer. Meio degringolado, capengando, caindo, mas começar a fazer. Se você for exigir perfeição naquilo que você está estudando e achando que é daquela forma, você não vai ter perfeição, não, principalmente no início. Vamos ter que fazer aos poucos. Não, e com certeza, né, Cosmo? No mundo em que nós vivemos, ninguém consegue, né? Exatamente. Consegue. Então, a gente vai melhorando aos poucos, a gente sempre fala. Não então precisa disso. O palestrante espírita, ele não é tudo aquilo que ele fala. Ele está tentando, como todos estão tentando. Ele está retransmitindo a mensagem
a mensagem espírita, a mensagem evangélica, mas nós não podemos atribuir ao palestrante espírita todas as qualidades do homem de bem, porque ele ainda não desenvolveu. Né? Não desenvolveu, nós ainda não chegamos nesse nível. A gente está buscando? Está buscando. Eu acho que o grande ponto é nós termos consciência de que estamos ainda precisando muito de melhorar, né? E trabalhar diariamente por ser melhor. Né? Aquela história que eu seja melhor hoje do que ontem, né? Melhor hoje do que eu era ontem, e amanhã melhor do que eu sou hoje. Ou seja, aquela conscientização de que você precisa melhorar sempre. E aí, voltando ao ponto, eu acho que quanto mais a gente estuda a doutrina, mais a gente se aprofunda nesse conhecimento filosófico também, né? Essa filosofia de vida, essa filosofia de bem viver, de se relacionar com as pessoas, que é o cristianismo redivivo, né? Eu acho que mais a gente tem possibilidade de se tornar uma pessoa melhor. Né? Se você efetivamente for sincero para com a sua fé. Né? Porque, como você disse, não basta eu ler, conhecer isso e aquilo se eu não viver. Né? Então, quando você vive, quando você conhece, você estuda, e quando aquele conhecimento te toca profundamente, você não é mais a mesma pessoa. O Chico dizia que ninguém poderia ser a mesma pessoa depois de ter uma semana de espiritismo. Né? Tem um mínimo de tempo de espiritismo, não dá para ser a mesma pessoa. Né? Exatamente. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente se liberta, né? Aquele ponto que eu falei também, conhecereis a verdade te libertará. Mas a verdade vai te libertar, muitas vezes, de você mesmo. Vai te libertar daquelas amarras que nós ainda trazemos dentro de nós, que são aqueles nossos vícios, as nossas más tendências, não é? E que nós vamos ficar livres disso a partir do momento que a gente compreende que aquilo não é bom. E outra liberdade que nós vamos ter é a liberdade de não estar atrelados ao entendimento de outras pessoas, à interpretação de outras pessoas, que pode muitas vezes não estar correta. E ela tem uma interpretação... Isso é perigoso, né, Silvio? Muito. Ela tem uma interpretação errada a respeito de alguma coisa, e você, por não ler, por não estudar, atribui aquela interpretação como uma verdade e acaba replicando aquilo. Exatamente. Aquilo é um erro muito grande. Então, eu acho que são duas verdades no mínimo, né? Duas liberdades no mínimo que nós conseguimos, que é a liberdade de nós mesmos, dos nossos vícios, quando a gente estuda, né? E aprende a verdade, e a outra liberdade é a liberdade de você se libertar das ideias alheias, que são incutidas muitas vezes em você como verdadeiras, mas que você, ao estudar, ao pesquisar, você chega a conclusões que não é. Silvia, eu tenho uma proposta, se os amigos quiserem nos perguntarem o que deve estudar primeiro, como deve começar esse estudo. Olha, o Evangelho ele é importantíssimo dentro da codificação para que a gente possa ter um pouco de paz, tranquilidade, porque as tormentas, as vicissitudes, elas acontecem o tempo inteiro, Silvia. Você, provavelmente, eu também, a gente recebe muitas mensagens, né, de pessoas que pedem ajuda, pessoas que querem uma palavra amiga, alguma coisa para a gente poder orientar, apesar da gente não... A gente não está com um cartazinho na porta ou então com um anúncio no jornal falando sobre isso. Mas as pessoas acabam nos procurando porque vê uma palestra, vê um estudo, uma coisa ou outra, aquilo que você falou, como é que você poderia me ajudar numa situação dessa? Eu nunca recuso. Eu sempre dou uma mensagem, eu pego um texto dentro da codificação, de preferência, para a pessoa buscar auxílio ali dentro. Por quê? É uma forma dela despertar que ela vai precisar, de repente, a se interessar, de repente, pela obra, pelo livro. Geralmente é evangelho. Então, essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito importante. É importante, né? É importante na nossa reforma moral, sobretudo, na nossa reforma da maneira como nós tratamos as pessoas, como nós nos relacionamos. Eu acho que o cerne do Evangelho, eu acho que ele é um código de ética e bom viver. Né? O Evangelho é isso. Mas é quando você já tem esse livro, porque a leitura do Evangelho deve ser concomitante, né? Aquela leitura constante, não é um livro que você lê e depois você deixa. Né?
você precisa ler também o Livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas sobre todos os assuntos, né? Todos os assuntos da nossa vida. Raro você encontrar uma pergunta ou você ter um questionamento que você não encontra uma resposta no Livro dos Espíritos. Então, é muito importante. Agora, como você está falando, né? Existem os opúsculos de Kardec, existe o Principiante Espírita, né? Que é o opúsculozinho, e existe o livro que é o Espiritismo, né? Que esse é mais fácil de você encontrar. O que é o Espiritismo? Ali você vai encontrar as máximas do Espiritismo, né? Colocadas ali uma ao lado da outra por Kardec, e é um livrinho bastante fácil de ler, bem gostosinho, não é um livro muito grosso, também é muito bom. Você começar por o que é o Espiritismo, ter o Evangelho sempre para você ler, não precisa ler de ponta a ponta, você vai abrindo ao acaso e lendo, se você quiser ler de capa a capa, né? E o Livro dos Espíritos, que eu acho que é um livro também que a gente vai ler sempre, né? Não sei se foi de Valdo Franco que Joana recomendou para ele que ele lesse o Livro dos Espíritos. Aí eu já li, aí ela lê de novo, aí ele já li, lê de novo, já li, lê de novo, agora você estuda, né? Então, ou seja, ler é uma coisa, gente, estudar é outra, bem diferente. Eu acho bem... Não acho... O Livro dos Espíritos, eu acho para a pessoa... Eu, quando fui estudar o Livro dos Espíritos pela primeira vez, eu tive dificuldade assim para poder entender, né? Principalmente aquela primeira parte, né? Das causas da causa espírita, né? Da causa espírita. Primeira parte As leis do Livro dos naturais. Espíritos. Quando começa o que é Deus, exatamente, as leis naturais e tudo mais. Aquela parte Isso, mais... exatamente. Então, eu encontrei com dificuldade ali. Mas E é sempre interessante você ter alguém que já estuda, que já conheça, para você poder fazer as indagações, as dúvidas vão aparecer. Na verdade, o que acontece? Se você começa a frequentar uma casa, você já vai estar estudando, porque normalmente nas palestras você já estuda. O ponto mais importante da reunião espírita, da palestra, da reunião pública, é a palestra. Eu passo. Não, não é. É a palestra. É o estudo que você vai conseguir, o conhecimento que você vai adquirir ao ouvir a palestra. Né? A primeira parte é causas primárias. Exatamente. Quando você começa, né, quando você começa a frequentar uma casa, as palestras são importantíssimas para você ouvir e já começar a conhecer a doutrina ali. Normalmente, as casas espíritas têm o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O ESD é um cursinho muito fácil, né, muito fácil, que tem, normalmente as casas todas oferecem, e para o iniciante é um curso fundamental. É muito bom, você vai conhecer ali os postulados espíritas, você vai conhecer... O livro começa contando a situação na Europa quando surgiu, né, quando Kardec fez a codificação. Então, o livro é muito bom. Né? Esse curso do ESG, que são 3 apostilas da Federação Espírita, para estudar. Se você o ESG é um estudo que eu considero bom. Exatamente, para os iniciantes. Então, se você tiver gostado de estudar sozinho, você pode adquirir na Federação Espírita ou até mesmo baixar no seu computador, no seu celular, gratuitamente, o e-book, né, do ESG, são 3 livros, e ler aqueles livros, porque são muito fáceis. É uma linguagem bastante fácil, uma linguagem atual, muito fácil de você compreender. Né? E se você achar que é melhor você fazer esse estudo mais simplificado, vamos dizer assim, que é o do ESG, com uma linguagem mais moderna, você leia e depois você, então, parta para os demais livros da codificação, entendeu? Mas você, quando for ler, se já tiver feito o ESG, você vai ter uma excelente base. É muito bom. Vai fazer a diferença, de fato. O entendimento Com certeza. Fantástico. Muito bom. Bom, pessoal, chegamos ao final, né, Cosmo, do nosso tempo aqui. Foi bem rápido. Bastante rápido, muita coisa. Né? Vamos aqui, a Nilga estava falando da questão da qualidade, né, dos estudos e tudo mais, que é super importante também. O José Mauro, boa noite, queridos irmãos, importantes conhecimentos. Com certeza, meu irmão. Boa noite, Zé, meu amigo. O importante realmente é nós deixarmos aqui, né, como acho que a nossa mensagem final de hoje, é que o estudo é fundamental. Né? Não apenas da doutrina espírita, mas de qualquer ciência, de qualquer filosofia sobre
sobre a qual nós desejamos ter conhecimento. Né? Sem estudo, a gente não chega lá. Sem estudo, a gente não vai Sem saber. estudo é impossível. Impossível você adquirir conhecimento sobre qualquer coisa se você não se dedicar ao estudo. Né? E, no caso da nossa doutrina, é extremamente importante isso. Né? Eu gosto muito dessa frase: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Vamos estudar, vamos ser livres, né? Vamos conhecer a doutrina espírita, não vamos chegar na casa espírita e aceitar tudo que nos for dito. Não vamos aceitar como se fossem verdades incontestáveis, porque muitas vezes aqueles que nós pensamos saberem bastante não sabem nada. Né? Então, nós é que temos que ter esse discernimento. Né? Exatamente. Nós temos que fazer a casa espírita local feliz, de paz, de alegria. Exatamente. Não um negócio... Né? De encontro fraterno, é um local, o templo da nossa fé deve ser um local de fraternidade, de comunhão. Exatamente. A nossa Cris está falando assim: estava tão bom, já acabou. Pois é, né, Cris? Pois é. A Nilga desejando boa noite, ótima semana para todos. Boa noite, Nilga. Gente, vamos então agora aproveitar esses últimos minutinhos, né, para agradecer. Né, agradecer essa hora tão prazerosa que todos nós passamos aqui falando da nossa querida doutrina espírita e do estudo da doutrina. Então, vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos conduz, para agradecer. Agradecer por mais essa noite de estudo, por mais essa noite de aprendizado, por mais essa noite que nos leva a meditar sobre como devemos conduzir as nossas vidas e como devemos nos conduzir dentro da doutrina espírita. Que todos nós possamos ter uma ótima semana, que todos nós possamos estudar bastante para cada vez mais, ao conhecermos a doutrina, nos tornarmos pessoas livres, com maior capacidade de entendimento e maior capacidade de seguir entre o certo e o errado. Que o Senhor nos abençoe a todos. Graças a Deus. Bem, pessoal, boa noite. Maria Enes aqui mais uma vez. Gratidão, uma excelente semana para todos. Cris Baixo, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Cosme. Boa noite, amigos. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Se Deus quiser, Silva. Boa semana para você e para todos os nossos ouvintes. Até o próximo mês, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.